Essa aqui é a aula de português sobre os assuntos da prova do 9º ano, que são regências nominais, preposição e locuções prepositivas, tá? Então, a gente vai começar vendo aqui o que é regência, porque o assunto é extenso, tá? É extenso e a regência ela não obedece somente o que é. Você necessariamente tem que só saber o que é regência e sim saber aplicar a regência nominal, tá? A regência nominal é a relação entre um nome e o seu complemento. Quando eu falo em um nome, esse nome ele pode ser um substantivo, ele pode ser um adjetivo e também pode ser um advérbio. Então a regência nominal você só vai encontrar nessas três situações. Substantivo, que é o nome das coisas, né, gente? Vocês sabem o que é substantivo. Adjetivo, que são as características de algo, de alguém, de alguma coisa. Ou um advérbio, né, que é uma modificação que atribuída a esse adjetivo. Por exemplo, modificação advérbio de lugar, advérbio de tempo, né, de lugar, ali, lá, de tempo, hoje, amanhã, de modo, calmamente, tranquilamente, de afirmação, sim, com certeza, de negação, não, de dúvida, talvez. A gente tem vários advérbios, né? Isso aí é gramática, tá, gente? A gente vai se aprofundar na gramática. Então, a regência nominal, ela é essa relação entre o nome e o complemento. Quer dizer, o nome, ele sempre vai pedir um complemento quando houver a regência nominal. Exemplos. Tenho saudades. Mas saudade de quê? Saudade é um substantivo abstrato, né? Eu sinto a saudade, mas não sinto a saudade. Substantivo abstrato. Então, esse nome aqui, saudade, ele precisa de um complemento, porque nessa situação eu digo assim, ó. Tenho saudades. Saudades de quê? De quem? De você. Então, esse de você aqui é chamado de termo regido. E esse substantivo aqui, saudades, é chamado de termo regente, tá? Fiquei satisfeito. Satisfeito é um adjetivo, é uma característica, então é o termo regente. Mas satisfeito com o quê? Com o resultado. Então esse complemento aqui é chamado de termo regido. Estou perto. Perto é um adjetivo de lugar. Estou perto. Adjetivo não, perdão, advérbio, tá? Estou perto é um advérbio nesse caso, é um lugar. Estou perto de onde? Da escola. Então você percebe que o perto, esse adjetivo, esse advérbio, oh meu Deus, estou falando toda hora adjetivo, é advérbio, gente. Adjetivo é uma característica, tá? Estou perto, esse perto, advérbio, ele precisa de um complemento, porque eu digo assim, estou perto de onde? De quem? Da escola. Então, perto é o termo regente, da escola é o termo regido, tá? O complemento sempre vai ser o termo regido. E o nome que precisa desse complemento sempre é chamado de termo regente, tá? Vamos lá. Aqui outros conceitos, né? A mesma coisa que eu falei. A regência nominal é o estudo da relação que se estabelece entre o nome, como eu falei, termo regente, e os seus complementos, como eu disse, termo regido, tá? Percebe-se a necessidade. A necessidade de quê? De uma educação melhor. Então, o que eu completo é o termo regido, o que eu preciso do complemento é o termo regente. Sou favorável. Favorável a quê? Quem é favorável a alguma coisa, né? A quê? A esta reforma previdenciária. Então, a pergunta, o termo que precisa desse complemento, ele é chamado de termo regente. E aquilo que completa é chamado de termo regido. Veja bem, é muito importante vocês terem o conhecimento das preposições, porque a regência nominal, ela se liga muito pela preposição. O termo regente sempre precisa de uma preposição para ser ligado ao termo regido. Você percebe que tem um de aqui, ó. Necessito de uma educação. Então, essa preposição de, ela tá ligando
o termo regente ao regido. Importantíssimo isso. Assim como não sou favorável a quê? A esta reforma previdenciária. Esse a que é uma preposição e está ligando o termo regente ao termo regido. Muito importante. Por falar em preposições, nós precisamos saber o que são preposições, porque a regência nominal ela anda assim ligada com as preposições, tá? Como eu falei, as preposições elas ligam o termo regente ao regido, tá? Preposições nós temos várias, essas que eu coloquei aqui são as essenciais, tá? Então vocês podem copiar, fazer uma revisãozinha no caderno de vocês, acompanhando esse vídeo, peguem um caderno, abram na matéria de português e copiem, porque quem copia treina 2 vezes, né? Essas são as preposições essenciais. Observações. Existem 2 tipos de preposição. Uma preposição por combinação e uma preposição por contração. Qual é a diferença das duas? A preposição por combinação, ela é uma fusão, ela é uma junção de 2 preposições. Tá? Eu não altero, eu não mudo, eu não acrescento e nem retiro letra, eu só junto. Isso é preposição por combinação, eu só junto 2 preposições. Agora a preposição por contração não, ela é uma fusão de 2 preposições, na verdade, uma preposição e um artigo, ou um pronome, também pode ser, viu? Então é importante vocês saberem essa diferenciação. Olha só. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos. Por combinação, eu junto a preposição a com a preposição onde. E eu tenho aonde. Eu junto a preposição a com a preposição o. E eu formo ao. Eu junto a preposição a com a preposição diante. E aí eu formo adiante, tá? Então aqui na combinação eu não posso perder letra e também não posso ganhar letra. Eu só tenho que juntar as preposições. Isso se chama combinação, tá? Na contração eu faço uma fusão, mas aí eu perco. Eu perco ou ganho. Às vezes eu perco, às vezes eu ganho alguma letrinha, tá bom? E aí eu junto também não só com uma preposição ou com um artigo, também junto com um pronome, tá? Então olha aqui, a preposição de mais o fica do. A preposição em mais o ficou nó. A preposição de mais este ficou deste. Veja que a gente perdeu um e aqui, né? Nós perdemos um e aqui, perdemos aqui praticamente tudo, porque na verdade eu acrescentei o N, né? E puxei o O. Em mais O, no. De mais este, deste, perdi um E. De mais uma, duma, perdi um E também. De mais aí, daí, também perdi um E. Então, sempre na contração, você vai perder ou vai ganhar alguma letra para formar essa preposição. E na combinação não, só faço juntar. Também é muito importante isso, tá? Vocês saberem essa diferença da combinação, que é a junção sem ganhar, sem perder, e a contração, que é a junção, mas eu perco ou ganho, tá bom? Vamos lá. Principais locuções prepositivas. Quando eu falo em locução, eu já sei que tem mais de uma palavra, tá? A locução, ela sempre é mais de uma palavra. Mais de uma palavra, né? Como eu estava falando. Por exemplo, abaixo de, olha aí, a fim de, antes de, diante de, graças a. Então, sempre as locuções prepositivas. Aí essas são as principais, né? As mais usadas. Também era muito bom vocês anotarem para saber, né? Mas assim, sempre ela vai vir acompanhada de 2 ou mais palavras, tá? Para se formar essa locução, ok? Bom, aí, o que acontece? Vamos lá para uns exercícios que eu preparei aqui. Por quê? Como eu falei, é muito importante a gente saber usar isso que eu acabei de explicar,
né? Eu já sei o que é regência, que é regência nominal, que é um termo, um nome que precisa de um complemento. Já sei que esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e ele é chamado de termo regente. E já sei que o complemento dele sempre vai se chamar termo regido. E também sei que entre esse termo regente e o termo regido sempre vai ter alguma preposição. Então, baseado nesse conhecimento que já foi adquirido, vamos resolver essas questões. Indique onde há erro de regência nominal. Qual dessas alternativas está errada? Vamos ler. A questão A diz assim. Vamos ler, né? Letra A. Eu tive que parar aqui o vídeo, aí às vezes quando eu paro eu volto e não tô no time, né? Me perco às vezes, mas vocês me acompanham aí, tá bom? Questão A diz assim: ele é muito apegado em bens materiais. Ele é muito apegado. Apegado é o tal do adjetivo, né? Adjetivo. Termo regente. Mas ele é apegado em quê? Ele é apegado em bens materiais. Termo regido. Termo regente, termo regido, né? Vamos anotar informações importantes. Termo regente. Aqui. Correto. Ops. Termo regente. E aqui, termo regido. Já localizamos. Show de bola. Já sabemos aqui o que tem uma regência nominal. Mas ele diz que tem um erro em alguma delas. Vamos analisar essa primeira. Ele é muito apegado. Mas quem é apegado a alguma coisa, não em alguma coisa. Eu sou apegado a minha cama. Eu sou apegado ao meu celular e não apegado em minha cama ou apegado em meu celular. Então eu já sei que aqui tá errado, né? É questão, gente, de gramática mesmo, sabe? Interpretação. Sabe quando você conhece? Então, esse em aqui, ele não era pra estar aqui. Era pra estar um A, né? Você conhece, você sabe. Você lê, você é aluno da tia Paula, então você tem que saber, não é mesmo? Ele é muito apegado a bens materiais. Já reconheci o erro. Mas vamos ler, continuar lendo as outras questões. Questão B. Estamos fartos de quê? De tantas promessas. Quem tá farto de alguma coisa. Está correto. Ela era suspeita de ter assaltado a loja. Mas quem é suspeita de alguma coisa. Também está correto. Ele era intransigente nesse ponto do regulamento. Mas ele era intransigente, mas como eu estava falando, ele é intransigente em. Quem é intransigente em alguma coisa. Aí você vai dizer, então essa daí tá errada. Não, gente, ela tá certa. Porque essa preposição aqui, ela é chamada de preposição por contração. Porque o em, ele vem da formação em. Porque o nesse, perdão, vem da formação em e nesse. Desculpa. Vem da preposição em mais esse, que dá nesse. Por isso que é importante saber. Por isso que eu falei que tem que se ligar nessas questões de contração e nas questões de combinação. Porque você aí vai considerar errado, né? Porque como eu falei, a preposição ela tem que estar bem aplicada. Ela tem que
ao eu ler uma oração, ela tem que fazer um sentido na oração, entendeu? Então a letra D diz assim: ele era intransigente. Mas quem é intransigente? É intransigente em alguma coisa. Em que? Aí tá um nesse, mas o nesse é uma preposição por contração. Ela vem da preposição em mais o pronome nesse, esse, né? Que aí o em mais esse forma nesse, tá bom? Então também tá certo. A confiança dos soldados no chefe era inabalável. A confiança dos soldados, mas quem confia? Confia em alguém, né? Ou em alguma coisa, né? Aí você vê assim, bom, então tá errado, era pra ser, então tá errado, era pra ser um em aqui. Não, gente, também tá certo, porque esse nó, ele é uma contração de em mais ó, que fica nó, entendeu? Então tá certo, porque quem confia, confia em alguém. Então a única errada era a letra A. Tá vendo como realmente é um assunto que vocês precisam dar atenção? Porque você consegue identificar o que é o termo regente, o que é o termo regido. Você consegue identificar a preposição, mas a aplicação dela vocês precisam ter esse norte, de saber quando tem uma preposição ali por combinação ou por contração, para poder se localizar, tá? Aí a gente vai para um outro exercício agora. Esse exercício diz assim: a regência nominal não está adequada, não está adequada à norma padrão em quais alternativas? Quais? Então vemos que é mais de uma. Então vamos ler, né? Tenho horror de rato. Aí eu venho aqui, ó. Vamos logo ver os termos, né? Pra gente ser mais, pra ficar mais fácil. Tenho horror. Horror é o termo regente, que é o adjetivo, né? Horror é um adjetivo. Aí eu venho aqui, mas eu tenho horror de quê? De rato. Rato, então, é o termo regido. Termo regente é horror, termo regido é de rato. Aí eu leio: tenho horror de rato. Mas você acha que tá certo isso? Tenho horror de rato. Tenho horror de barata. Não tá certo, gente. O certo é tenho horror a rato. Tenho horror a barata. Esse D está errado de acordo com a norma padrão, a norma culta padrão da gramática. Esse D está errado. Nós falamos errado no nosso dia a dia, nós falamos errado. Entendeu? A gente tem o costume de falar errado e isso nos prejudica gramaticalmente, né? Então tenho horror de rato. Não, mas quem tem horror a alguma coisa, tá? Então essa aí é uma preposição que tá mal aplicada. Na verdade aí era para ser a e não de. Então a questão tá errada. Vamos ler a outra. Ele ficou furioso. Furioso é o nosso termo regente, né? Que é um adjetivo. Ficou furioso, então o que está completando é o por aquilo. Então é o meu termo regido. Regente, termo regido, né, gente? Primeiro é termo regente. Eu tô me confundindo aqui falando pra vocês, porque eu tenho uma impressão que eu tô me confundindo. Mas vamos lá, seguindo, né? Vocês sabem que o primeiro termo é o termo regente e o que completa é o termo regido, tá? Se eu estiver me confundindo aqui é porque eu tô louca, mas é isso mesmo. Termo regente é o primeiro termo, né? É o termo que está ali querendo um complemento, é o regente. E o termo que completa é o termo regido, beleza? Ele ficou triste por aquilo, ou furioso, ó. Tô ficando louca mesmo. Ele ficou furioso por aquilo. Mas quem fica furioso com alguma coisa e não por alguma coisa, né? Quem fica furioso com algo. Então também está errado.
essa preposição por foi colocada no lugar errado. Na verdade, era com, né? A próxima, letra C, diz assim: sigo firme na minha meta. Aí você diz assim: quem segue firme, segue firme em alguma coisa, né? Aí você vai dizer: ai, tá errado. Gente, não tá errado. Tá certo. Porque o senhor na aqui, ele é uma preposição por contração. Ele é a junção do em, tá horrível minha letra, mais o a, que forma na. A junção deles dois formam na. Então o em, ele está aplicado aqui, mas na forma de contração. Então sigo em frente em minha meta, porque quem segue firme em alguma coisa, né? Então aí é a questão correta, até agora a única que eu vi correta. Vamos para a próxima. A bactéria não é visível com olhos nus. Não, é óbvio que tá errado. A bactéria não é visível a olhos nus, né? Então já tô vendo que esse com aqui tá no lugar errado, na hora errada. Esse com aqui era para ser a. Então tem 3 erradas. Essa letra D é errada, a letra B é errada e a letra A é errada. Seguimos só com uma correta, que o na aqui está correto, né? Sigo firme. Quem segue firme em alguma coisa. Em alguma coisa. E esse ele é uma preposição por contração. Ele vem da junção do em mais o a, que fica na. Interessante, né? Vamos seguindo com os exercícios. Vamos para exercício de aplicação de preposições, que também é comum cair em prova, tá? Todas essas questões que eu tô colocando aqui para vocês, eu tô resolvendo junto com vocês e é absolutamente repetitivas em prova. Então, bem capaz de estar na de vocês também. Vamos lá. Ele é digno. Quem é digno de alguma coisa, de algo, né? Então esse D aqui vem pra cá, né? Vamos copiar ele aqui. De alguma coisa. Vocês têm que... É interpretação, galera. Interpretação, sabe? É você saber como aplicar, é ler. Realmente é estudar, né? Vamos estudar para essas provas serem ótimas. Beleza. Vamos para a próxima. Estamos aptos ao cargo, né? Tem que ser ao cargo, porque quem tá apto a alguma coisa, né? Ao, no caso, porque o cargo, né? Não pode ser a cargo, né? O cargo é um substantivo masculino. Então, logo ele sendo masculino, eu não posso colocar estamos aptos a cargo, né? E sim ao cargo. Mas aí você vai me dizer: ah, professora, mas não tem essa preposição aqui. Justamente, eu não ensinei para vocês ainda há pouco que a questão da junção, né? A contração das preposições. Vamos colocar aqui o a, né? Como eu tava falando. Porque quem está apto a alguma coisa, né? E aqui, como eu não tenho a opção ao, eu vou fazer ela como uma contração, né? Então eu vou colocar quem está apto a alguma coisa. E deveria ser ao cargo, mas nessa situação, você vendo as preposições que você tem disponível e sabendo que o ao é uma junção de a mais o, e aí eu não tenho, eu vou na opção A. Tá vendo? É uma questão de interpretação. Se eu sei que ao, a preposição ao,
ela é uma combinação, né? Na verdade, não é contração, é uma combinação de A mais O, e eu não tenho essa possibilidade, eu vou lá e coloco A, porque eu subentendo que seja ALCA, por conta das modificações nessas preposições, tá? É um pouco confuso, confesso pra vocês, por isso que eu tô fazendo isso, eu tô fazendo esse vídeo pra ver se não deixo tão confuso, né, pra tentar esclarecer melhor esses assuntos. E é exercício, gente. Pra aprender tem que exercitar, tá bom? Vamos lá, o próximo. O local é acessível, cadeira de rodas, né? O nome acessível, ele desempenha uma função do termo regente, né? Acessível a quê? Quem é acessível a alguma coisa. Então aqui é o A. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Esse produto não é compatível, água oxigenada. Mas um produto, ele não pode ser compatível com. Quem não é compatível com o quê? Né? Então aqui vai ser com. Vamos para a próxima. Estou ansiosa. Poder viajar, voltar a viajar, né? Estou ansiosa. Poder viajar, voltar a viajar. Quem está ansiosa por algo, né? Ela está ansiosa por alguma coisa. A ansiedade dela dispõe por algo, né? Então a gente vai colocar aqui o por. Próximo. Esse filme é impróprio. Pessoas sensíveis. É impróprio para quem, né? Então, para pessoas sensíveis. Bom, gente, esses são os exercícios que eu propus. Realmente o importante aqui é você saber empregar essas preposições, que é muito importante. Eu acho que esse assunto aqui das preposições vai ser o que vai ser mais confuso para vocês, porque a regência, né? Nós já entendemos, o termo regente é o termo que pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, que ele precisa do complemento. O termo regido é aquele que complementa o regente. Isso aí, muito fácil. Eu acho que a dificuldade maior e, na verdade, a confusão maior vai ser aqui, nessas preposições de combinação e contração, que vocês vão ter que saber aplicar. Mas, gente, é perguntar. É fazer a perguntinha, tentar ler e tentar perguntar. Ele é apegado. Quem é apegado a alguma coisa e não em alguma coisa. É apegado a alguma coisa, né? Então é questão de perguntar, é questão de interpretar, tá bom? E exercício, exercitar é a melhor saída, tá? Espero que vocês tenham gostado e até breve.